Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Professor Neto aqui falando com vocês para mais um vídeo aqui no canal, onde eu estou abordando diretamente da Fazendinha, vulgo Escola Estadual Professor José Inácio de Souza, conteúdos a respeito sobre funcionamento de circuitos elétricos. A diferença do áudio desse vídeo para os outros vídeos é porque eu estou gravando na escola e não em casa, e os barulhos aí pertinentes ao reino animalia, particularmente dos galináceos, com a sua participação especial, é exatamente porque faço o vídeo diretamente da escola, ok? Mas vamos lá, direto ao tema. Circuito em série. Quero estudar com vocês estas 6 características no sentido de deixar todas elas claras para que você consiga fazer uma boa avaliação, um bom estudo quando for o caso de você analisar sozinho esse circuito. Vamos à primeira característica desse circuito, ok? A primeira característica desse circuito é o caminho é único para a passagem da corrente elétrica. Pois bem, quando a gente analisa esse circuito elétrico, que está aqui na página, é possível você perceber que, partindo de qualquer ponto do circuito, vamos analisar aqui a partir da bateria, esse circuito ele tem esse caminho, aqui uma curva, e o caminho para que esses elétrons percorra todo o circuito elétrico, ele é único. Não tem outras possibilidades para que o elétron que conduz a energia elétrica que faz o circuito funcionar seja diferente. Então essa única possibilidade para que o elétron dê a volta no circuito, como se fosse um circuito de Fórmula 1, é uma característica essencial para o circuito em série, característica esta que não se repete nos outros circuitos. Analisar o circuito elétrico em série é, portanto, uma habilidade visual. O circuito que estou mostrando aqui neste esquema para vocês corresponde a um desenho, a uma amostra do circuito que pode aparecer para você nos seus exercícios e na sua avaliação. Então, este circuito em funcionamento, ele é o mesmo desse circuito. Esse ponto representando a bateria, as linhas retas representando os fios e essa representação designando os resistores, que são as lâmpadas do meu circuito, mas poderiam ser qualquer outro aparelho eletrônico acoplado ao circuito. Ok? Pois bem, agora que você entendeu a primeira característica e a representação desse circuito, vamos analisar a segunda característica desse circuito. Como segunda característica do circuito, os resistores, que são os aparelhos eletrônicos que estão ligados no circuito elétrico em série, estão ligados em linha, em sequência. O que eu quero dizer com em linha, em sequência? Que eles estão ligados um após o outro, um em sequência do outro. Este, depois este, um em sequência do outro, no mesmo caminho da corrente elétrica. É exatamente isto que está desenhado aqui embaixo. Eu quero dizer, portanto, que este primeiro resistor, vamos chamar ele de R1, ele está no mesmo caminho do segundo resistor, R2. Ok? Terceira característica do nosso circuito: a resistência equivalente
é igual à soma das resistências individuais. Quando a gente analisa um circuito em série, o valor da resistência vem expresso em ohms, cujo símbolo é essa ferradura. É a letra ômega do alfabeto grego. Então, quando a gente vai calcular a resistência total do circuito, também chamada de resistência equivalente, basta que a gente some os resultados das resistências que fazem parte do circuito. Neste caso, são duas resistências. Nesse sentido, então, a resistência equivalente do nosso circuito é a soma das resistências individuais. Sendo assim, portanto, nossa resistência total, que é o mesmo que resistência equivalente, vai ser a soma da primeira resistência com a segunda resistência. Isso vai dar para a gente, conforme mostra a simulação, 10 ohms mais 10 ohms, dando um total, portanto, de 20 ohms. Fácil. Bom, quero alertar que um circuito ele pode ter um número qualquer de resistências. Estou fazendo com duas para simplificar o raciocínio que vos apresento aqui no vídeo. Pode ter 3, 4, 5, 20, 200 resistências. Se o circuito é em série, soma todas as resistências do circuito. Continuando a análise do nosso circuito. Bom, agora que está explicitado o raciocínio da resistência equivalente, sendo a soma das resistências individuais, quero abordar agora a quarta característica desse circuito. A corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Bom, para que a gente consiga analisar a corrente e também a tensão elétrica do nosso circuito, nós vamos recorrer à primeira lei de Ohm. Bom, analisar os circuitos elétricos é, portanto, você estabelecer um raciocínio bem criterioso a respeito desta primeira lei de Ohm aplicada no circuito. Pois bem, vamos escrever essa lei de Ohm. Assim, R de resistência é igual a U dividido por I. Para que fique mais fácil de compreender a relação conceitual, estou querendo dizer para você o seguinte: resistência elétrica vai ser igual tensão elétrica aplicada no sistema dividido pelo valor da corrente elétrica que percorre este circuito. Bom, é isso que a nossa primeira lei de Ohm está querendo dizer explicitamente para a gente. Acontece que no item 4 das características do circuito, eu enfatizei o seguinte raciocínio: a corrente elétrica é a mesma. Pois bem, se a gente quer saber o raciocínio da corrente elétrica, basta que a gente manipule a fórmula, passando esse I que está dividindo, multiplicando aqui no lugar do R. Portanto, a gente tem esse raciocínio aqui. Corrente elétrica vai ser a tensão elétrica aplicada no meu circuito dividido pela resistência. Aqui, um detalhe muito importante para vocês. Como eu quero saber a corrente do circuito, eu preciso utilizar a resistência do circuito. E a resistência do circuito é a própria resistência equivalente. Então, sabendo que a corrente do circuito, eu preciso utilizar a resistência total do circuito, nós teremos, portanto, conforme mostra a simulação, um total de 9 volts de tensão aplicados em um circuito de 20 ohms.
Então, nosso resultado fica da seguinte maneira: 9 volts dividido por 20 ohms. Isso dá um total de 0,45 ampere, ok? Bom, se a gente for lá no circuito e pegarmos o amperímetro que mede a corrente elétrica, em qualquer ponto do meu circuito, a corrente é exatamente 0,45 amperes, ok? Um detalhe hiper importante deste resultado que estou mostrando para vocês agora. As lâmpadas do meu circuito estão funcionando sem consumir corrente elétrica. Então, chegam 0,45 amperes, saem 0,45 amperes. Grava bem essa informação. Não há consumo de corrente elétrica enquanto o circuito elétrico funciona. O que os resistores estão consumindo é a energia que cada elétron carrega, e não os elétrons da corrente elétrica. Feito esta chamada de atenção, acredito que agora está explicitado o quarto item da nossa análise. A corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Item 5. A tensão, medida em volts, se divide entre os resistores. A voltagem também pode ser chamada assim, esse conceito. Bom, essa bateria, ela aplica 9 volts de tensão elétrica no circuito. Esses 9 volts, de acordo com a característica que estou mostrando para vocês, vai se dividir um pouquinho para o primeiro resistor e um pouquinho para o segundo. Mas quanto vai de tensão elétrica para cada resistor? Esse valor ele vai ficar bem definido quando você analisa na primeira lei de Ohm a tensão elétrica U do nosso circuito. Eu vou chamar de U1 o valor da tensão elétrica do primeiro resistor. E se você perceber bem, aqui na primeira lei de Ohm, quando você vai analisar o resultado da tensão elétrica, o valor da corrente que está dividindo passa multiplicando, e o U de tensão elétrica fica sozinho. Então, a gente vai ter esse resultado. A tensão elétrica em volts no primeiro resistor vai ser o valor da resistência naquele resistor vezes a corrente que passa por ele. O valor da tensão elétrica no segundo resistor vai ser o valor daquela resistência do resistor vezes a corrente que passa por ele. Estudantes, prestem atenção. Nesse resultado aqui, é importante a gente entender o seguinte: o valor da corrente elétrica I, ele é igual para todo o circuito. E o valor das duas resistências, R1 e R2, lá no nosso circuito também são iguais. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter exatamente 10 ohms multiplicado por 0,45 amperes. Aqui também o nosso resultado serão 10 ohms vezes 0,45 amperes. Na multiplicação de um número por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, certo? Portanto, a tensão elétrica aplicada no primeiro resistor, 4,5 volts. A tensão elétrica aplicada no segundo resistor, 4,5 volts, ok?
tensão elétrica medida em volts. Analisando o nosso circuito, no entanto, agora, medindo tudo isso com um voltímetro, a gente vai analisar o seguinte: colocando aqui as varetas de medição no primeiro resistor, a gente tem 4,5 volts, ok? Colocando as varetas de medição no segundo resistor, a gente vai ter aqui 4,5 volts também, ok? Então, os 9 volts são distribuídos igualmente entre os dois resistores. Detalhe importante: vai ser sempre igual a distribuição dos volts na bateria entre os resistores do circuito em série? A resposta é não. Não, porque aqui só aconteceu dessa maneira porque as duas resistências são iguais. Se de alguma maneira eu alterar a resistência da minha lâmpada, vamos alterar aqui para 12, ok? Na primeira lâmpada, perceba que ela agora não tem mais 4,5 volts, e sim 4,91 volts. No entanto, a diferença entre 9 e 4,91 tem que estar aplicado na segunda lâmpada, ou seja, 4,09. 4,09 com 4,91 dá os 9 volts total. Então, nas duas lâmpadas sempre vão ter no seu circuito em série o total da tensão elétrica da sua bateria. Nem sempre igualmente distribuídos. Será igual se o valor das duas resistências forem iguais. Mas se os valores das resistências forem diferentes, o valor da corrente elétrica continua igual. Aqui deu uma pequena diferençazinha, mas é defeito na simulação. 0,45 amperes. E a nossa resistência, sendo diferente, implica que os 9 volts serão aplicados de formas diferentes entre as resistências, ok? Então toma cuidado com esse detalhe. Só vai ser igual se as duas resistências tiverem a mesma resistência elétrica. Combinado? Beleza. Tem mais uma característica que eu quero comentar aqui no circuito elétrico. No circuito elétrico, se um resistor ele queima, o circuito para de funcionar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se acontecer de uma resistência queimar, pausa para o sinal, feito. Para simular que uma resistência está queimando, eu vou retirar a ligação. Se uma lâmpada queima, o circuito todo para de funcionar, porque o caminho único que existia para a passagem da corrente elétrica, ele é interrompido. Então, seu circuito todo para de funcionar. Trocou a lâmpada, colocou uma lâmpada nova, seu circuito volta a funcionar. Certinho? Beleza? Bom, aqui então só mais um comentário que eu tô lembrando agora, tá? Eu falei ali alguns minutos atrás que a corrente elétrica, quando eu aumentei a resistência para 12 ohms, a corrente elétrica de fato tinha que dar uma diminuída sim, tá? Não é defeito da simulação, não. Então eu aumentei uma resistência para 12 ohms, aqui deu 22 ohms, e 9 dividido por 22 dá aí aproximadamente 0,41. Combinado, pessoal? É isso. Mas é porque de fato a simulação às vezes ela apresenta alguma inconsistência bem pequena nos resultados, mas não foi o caso aqui não. Bom, eu acredito então que está comentado aqui com vocês as características
que cobrarei de vocês no circuito em série, tá? Essa é a representação gráfica. Aqui estão algumas contas com as características que serão cobradas de vocês. Vamos caminhar agora para o circuito em paralelo. Circuito em paralelo, pessoal, ele também tem as suas próprias características e eu quero comentar com vocês agora. Quais são essas características? Pois bem, no circuito em paralelo, a primeira característica é 2 ou mais caminhos para a passagem da corrente elétrica. Ou seja, não vamos ter apenas um caminho. Pode ter 2, 3, 4, 5, N caminhos para a corrente elétrica percorrer todo o circuito. Aqui eu coloquei a representação desse circuito funcionando para que vocês possam analisar junto comigo. Partindo aqui da bateria, para que fique claro, a corrente elétrica tem esse caminho. Nesse ponto aqui, olha que interessante, os elétrons podem virar à direita ou seguir reto. Então aqui nós temos duas possibilidades de passagem para a corrente elétrica. Lá do outro lado, neste nó, que é como se chama esse ponto de junção dos fios, os elétrons se juntam, formando novamente a corrente elétrica total do circuito. Então é muito claro, você analisando o circuito com a ponta do seu dedo, que em determinados momentos o caminho pode ser único para a passagem da corrente elétrica, como neste caso, mas agora tem 2 caminhos para a passagem da corrente elétrica, 3, 4 ou vários caminhos. Esses pontos de possibilidade do elétron percorrer um caminho ou outro é chamado nó. Muito bem. Vamos aqui então para o nosso circuito. Ele fica então representado esquematicamente da seguinte forma. Nós vamos ter a nossa bateria e vamos ter também os fios elétricos. Em sequência, nós vamos ter um caminho para a passagem da corrente elétrica, um resistor, e em seguida nós vamos ter também um segundo caminho para a passagem da corrente elétrica, que é esse aqui de cima. Neste caminho aqui, então, se concretiza a segunda possibilidade de passagem da corrente elétrica, ok? Vamos chamar esse daqui, por exemplo, de resistor 1 e esse aqui de cima de resistor 2. O 1 em um caminho, o resistor 2 em outro caminho. Vamos lá. Analisando, então, agora que você entendeu o esquema de representação do circuito em paralelo com essas possibilidades de caminho para a corrente elétrica, vamos fazer a análise aqui então dos resistores. Como que eles estão ligados? Em diferentes ramos ou em diferentes caminhos do circuito elétrico. Você não tem os dois no mesmo caminho, no mesmo ramo. É cada um em um caminho, em um ramo diferente. Então há essa necessidade no circuito em paralelo de você não ter mais esses resistores em sequência, um após o outro no mesmo caminho, mas sim cada um no seu próprio caminho. Vamos mais. Item número 3. A resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências individuais. O que eu quero dizer com essa característica? Na resistência equivalente de um circuito em paralelo, a gente sempre vai fazer esse raciocínio. Resistência equivalente
ela vai ser igual à soma do inverso. O que é o inverso? É 1 sobre aquele valor. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Bom, como os nossos resistores têm 10 ohms cada, então a gente tem como raciocínio 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 é soma de duas frações. Você sabe que se essas frações já estão com os denominadores iguais, isso daqui então vai dar 2 sobre 10, ok? 2 sobre 10 é pra gente o nosso valor parcial, né? Isso porque aqui é muito comum os alunos esquecerem, né? A gente está fazendo que a resistência equivalente, e eu também não coloquei, né? É 1 sobre a resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esse resultado aqui, portanto, ó, ele não é o nosso resultado final. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu quero calcular a resistência equivalente, eu preciso inverter esse resultado. Porque aqui eu tenho o inverso da resistência equivalente. Então, invertendo esse resultado, resistência equivalente dividido por 1, que é o mesmo que a resistência equivalente ou resistência total, é igual a inverter esse resultado. Ao inverter 2 sobre 10, nós temos como resultado 10 sobre 2, que é o mesmo que 5 ohms. Outro detalhe importante é que, se as frações tiverem denominadores diferentes, você precisa passar todo mundo para o mesmo denominador, ok? Toma cuidado com isso. Bom, quero aqui dar uma dica. Se as suas resistências têm os valores iguais, então você pode fazer a conta da resistência equivalente sendo o valor da resistência individual, já que todas são iguais, dividido por N, que é a quantidade de resistências que participam do seu circuito. O valor de cada resistência individual no nosso circuito não são 10 ohms. A quantidade N de resistências que participam do nosso circuito não são 2? 10 dividido por 2, 5 ohms. Esse resultado, ele só funciona se você tiver no seu circuito resistências individuais de mesmo valor. Combinado? Combinado. Vamos continuar a estudar as características do nosso circuito em paralelo. Item 4. A corrente elétrica pode ser igual. Quando eu digo que essa corrente ela pode ser igual, eu estou querendo dizer que não necessariamente ela vai ser igual, porque ela pode ser diferente. Vamos analisar o circuito? No circuito eu tenho um caminho com uma determinada corrente e outro caminho com uma determinada corrente. Para determinar essas correntes, você já deve estar mais entendido do circuito elétrico, a gente vai ter que, obviamente, determinar o valor de I na primeira lei de Ohm. Lembra? Nós fazemos U dividido por R. Para que a gente consiga fazer o cálculo da corrente elétrica em cada caminho, vou chamar de primeira corrente a tensão elétrica no primeiro resistor, dividido pela resistência que passa no primeiro resistor. E vou chamar de U2
a tensão elétrica que passa no segundo resistor, desculpa, né? Aqui é o I de corrente elétrica. Vou chamar de corrente elétrica 2 a tensão elétrica que é aplicada no segundo resistor, dividido pela resistência do segundo resistor. Pois bem, a quinta característica é exatamente essa determinação da tensão elétrica, né? Eu até deveria ter colocado ela no item 4. A tensão elétrica é igual nos diferentes caminhos. Vamos analisar isso daqui para fazer a 4. O nosso circuito a primeira lâmpada do nosso circuito está ligada nas extremidades da bateria, ok? Essa parte ligada no polo negativo, essa parte ligada no polo positivo. Você já sabe lá do nosso análise do circuito em série, então, que aqui nós vamos ter os próprios 9 volts da bateria sendo aplicados na lâmpada. Mas olha que interessante. Ligando essa outra lâmpada, ela também está ligada nos polos da nossa bateria, ok? Essa partezinha ligada no polo negativo, essa parte ligada no polo positivo, e, portanto, essa lâmpada também tem os 9 volts da bateria aplicados nela. A gente vai concluir, então, que quando o circuito é em paralelo, 9 volts é aplicado em uma lâmpada e os mesmos 9 volts dessa bateria também estão aplicados na outra lâmpada, pois ambas as lâmpadas estão ligadas pelos fios aos polos da nossa bateria de 9 volts. Então, analisando o nosso circuito elétrico, é fácil perceber pela análise gráfica do nosso desenho que a tensão elétrica aplicada na primeira lâmpada é 9 volts e a tensão elétrica aplicada na segunda lâmpada também é 9 volts. Ah, professor, mas acontece que as duas resistências também são iguais. São 10 ohms, correto? E aí eu vou te confirmar. Se você pensou dessa maneira, parabéns! As duas resistências também são 10 ohms. Isso quer dizer, então, que a corrente elétrica ela é igual no meu circuito. Vamos ver quanto que sai? 1,8 amperes. Vamos ver aqui, então. 9 dividido por 10. Aqui a gente vai ter 0,9 amperes e aqui 0,9 amperes, ou seja, dividir um número por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Mas, professor, está dando diferente. Claro que está dando diferente, porque neste ponto do circuito nós temos a corrente elétrica total. A corrente elétrica total do nosso circuito é, sim, a soma das correntes elétricas individuais. 0,9 mais 0,9 dá 1,8 amperes de fato. Mas acontece que quando essa corrente total passa por aqui, nesse ponto do circuito ela se divide. Então, na primeira resistência, nós temos apenas 0,9 passando. O outro 0,9 vai passar pela lâmpada número 2, que é o segundo caminho para o nosso circuito elétrico ser percorrido pela corrente elétrica total. Então, 0,9 desse caminho com 0,9 desse caminho vão se encontrar lá do outro lado, formando novamente 1,8 amperes, que é a corrente total do circuito. Então, no circuito em paralelo, também não há consumo de corrente elétrica. O que se consome é a energia que esses elétrons carregam. Certinho, turma? Pois bem,
Agora que essas duas características do circuito foram as antepenúltima e a penúltima característica foi comentada, a última característica do circuito em paralelo. Se um resistor queimar, o circuito continua funcionando. Perceba como isso é uma verdade. Se o nosso circuito tem dois caminhos para percorrer, então, queimando um resistor, o outro caminho é uma possibilidade para o circuito percorrer o elétron percorrer o nosso circuito, ok? Então o circuito ele não para de funcionar, apenas o ramo que queimou deixa de funcionar, certinho? Beleza, pessoal? Bom, eu quero agradecer a sua atenção até aqui. Eu vou fazer uma pausa porque o vídeo já está extenso. Eu quero agradecer a sua atenção até esse ponto, ok? Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu respondo no comentário se for viável ou gravo um novo vídeo atendendo a sua dúvida. Bons estudos para vocês, obrigado pela atenção. A gente se encontra num próximo vídeo comentando mais características de circuito ou mostrando como funciona o circuito elétrico misto, que não é um circuito novo, mas sim a junção das características dos dois circuitos. Repito, o circuito elétrico misto não é um terceiro circuito a se ensinar, mas sim a junção destas 6 características e das 6 características do circuito em paralelo. Certinho? É isso. Valeu e até mais.